Olá, estudantes! Voltamos ao nosso tema. Não tem como a gente falar de potência, de potenciação, sem falar de radiciação. O que é a radiciação? A gente conhece por raiz quadrada. Mas o que é uma raiz quadrada? Raiz quadrada, ela é o inverso da potência quadrada. E a gente vai entender isso daqui. Então, quando eu tenho 2 elevado ao quadrado, por exemplo, eu tenho 2 vezes 2. Ele está multiplicando por ele mesmo. 2 vezes 2 na tabuada é 4. Vamos supor que eu tenha 3 elevado ao quadrado, significa que eu tenho 3 vezes 3. Lembra que a gente falou? Base, expoente. Expoente expõe, mostra para mim quantas vezes a base está sendo multiplicada por ela mesma. 3 vezes 3 é 9. Vamos supor que eu tenha 4 ao quadrado. 4 ao quadrado significa que é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. E assim vai. 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, qualquer número eu posso elevar ao quadrado, tá? A raiz quadrada é o inverso da radiciação. Desculpa. A raiz quadrada é o inverso da potenciação. Então, se a potência eu saio de um número elevado ao quadrado e chego a um outro número, a raiz quadrada eu vou fazer a operação inversa. Então, eu saio daqui e chego aqui, certo? A raiz quadrada, ela vai sair daqui e vai chegar na base. Então, quando eu coloco esse símbolo aqui, se eu não tenho nada aqui, ó, nesse espacinho aqui não tem nada, significa que é uma raiz quadrada. Eu estou tentando achar a potência quadrada disso daqui. Então, eu tenho a raiz quadrada de 4. Eu tenho que saber que número multiplicado por ele mesmo dá 4. O único número multiplicado por ele mesmo, que dá 4, é o 2. Então, eu digo que a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Portanto, a raiz quadrada de 9 é um número que, multiplicado por ele mesmo, dá 9. Que número multiplicado por ele mesmo dá 9? É o 3. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. E a raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16, eu preciso descobrir um número que, multiplicado por ele mesmo, dá 16. O único número que, multiplicado por ele mesmo, dá 16 é o 4. Agora, quanto que é a raiz quadrada de 81? Eu preciso descobrir um número que ele, multiplicado por ele mesmo, dá 81. Se eu for na tabuada, o único número que está ele multiplicado por ele mesmo igual a 81 é o 9. 9 vezes 9, 81. Então, a raiz quadrada de 9 é 81. Então, é assim que funciona a raiz quadrada. Ela é o inverso da potência quadrada. Então, se eu tenho 2 ao quadrado é igual a 4, a raiz quadrada de 4 é 2, que é a minha base. Se eu tenho que 3 ao quadrado é 9, a raiz quadrada de 9 é 3, é o número que multiplicado por ele mesmo deu 9, que é a minha base aqui, 3. E assim por diante. Mas eu tenho só a raiz quadrada? Não, eu posso ter raiz cúbica também. Posso ter raiz quarta, raiz a quinta, raiz a sexta, posso ter qualquer tipo de raiz, tá? Vamos supor que eu tenho o símbolo da raiz e aqui eu tenho 3, então eu não tenho mais raiz quadrada. Lembra que aqui eu não tenho nada? É 2? Aqui eu tenho 3, então eu tenho uma raiz cúbica. Eu tenho uma raiz cúbica de 8, por exemplo. Então, eu tenho que descobrir que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o 8, que a gente já fez no outro vídeo, e fatorar. Vou começar fatorando pelo menor número primo. Menor número primo é o 2, que é possível dividir porque o 8 é par. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, olha o que eu tenho aqui, ó. 2
vezes 2, vezes 2. Então, eu tenho multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que é exatamente o que está perguntando aqui para mim. O 8, que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8? É o 2. Então, raiz cúbica de 8 é o 2, tá? Vamos supor a raiz cúbica de 27. Ai, mas eu não sei a raiz cúbica de 27. Posso calcular? Pode. Vou fazer a mesma coisa. Vou fatorar. Ah, mas acontece que você falou que eu preciso dividir pelo menor número primo. Mas o 2 não dá. Se o 2 não dá, eu vou para o próximo. Depois do 2, o número primo que eu tenho é o 3. Então, eu vou dividir por 3. 27 dividido por 3, tá na tabuada, que é 9. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, que número que eu multiplico 3? Que eu multiplico ele por ele mesmo 3 vezes e dá 27. É o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. É exatamente o que a raiz cúbica está perguntando. Então, eu sei que a raiz cúbica de 27 é como se ela olhasse para mim e perguntasse: que número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27? Então, eu fiz a fatoração e achei que o 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27. Então, a raiz cúbica de 27 é igual a 3, tá bom? Ah, mas e a raiz quarta? A raiz quinta? Vou pôr raiz isso aqui, tá? Raiz quarta, raiz quinta, e daí? Como que fica? Mesmo processo. Vamos supor que eu tenha raiz quarta de 16. Eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou pegar o 16 e vou dividir pelo menor número primo, que é o 2. 16 por 2 vai dar 8. 8 por 2 vai dar 4. 4 por 2 vai dar 2. Por 2 vai dar 1. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui ele está perguntando para mim que número multiplicado por ele mesmo, ele vai dar o multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 16. Por que 4 vezes? Porque eu tenho 4 aqui. Então, eu achei que é o número 2. Então, a raiz quarta de 16 é o número 2, tá? E a raiz quinta, a raiz sexta, a raiz sétima, não importa. Qualquer número que você tiver, você vai sempre usar o mesmo processo. Sempre você vai se perguntar: que número que eu vou multiplicar por ele mesmo tantas vezes, no caso aqui 4 vezes, 3 vezes, para dar o 16. Que número que eu multiplico por ele mesmo 4 vezes para dar o 16? O 2. Então, a raiz quarta de 16 é 2. Você pode ver que ele é o processo inverso da raiz quadrada, da raiz cúbica, né? Aqui, por exemplo, ó, eu posso escrever 2 elevado ao cubo, né? Eu posso escrever 3 elevado ao cubo. Então, é o processo inverso, tá bom? Bom, uma outra coisa importante para a gente falar também sobre a radiciação é quando você tem essa radiciação em frações. Por que eu não estou nem falando em número negativo? Porque eu não consigo achar uma raiz quadrada, por exemplo, no número negativo. Não consigo. Por quê? Porque quando você olha esse 16 aqui, você lembra no 4. 4 vezes 4 é 16. Mas se eu tiver menos 4 vezes menos 4, ele vai dar mais 16 e não menos 16. Por isso que não existe raiz quadrada de número negativo. Isso daqui, ó, não existe. Professora, mas se eu encontrar com isso daqui eu não consigo resolver? Você consegue resolver, mas somente com o auxílio de um número imaginário, que é o que vocês vão trabalhar lá no ensino médio. Por enquanto, no fundamental, não se trabalha com raiz quadrada de números negativos. Isso daqui a gente diz no fundamental, a gente diz que não existe.
No médio, aí você vai ter contato com um número chamado de imaginário, que daí você consegue resolver, ok? Bom, então vamos supor, né, que eu tenha aí, não trabalhando com número negativo, mas eu tenho uma fração. Então, eu tenho a raiz quadrada de 25/36. Tá escrito tudo numa raiz só? Sim. Mas eu posso separar? Pode, tem problema nenhum. Eu posso escrever a raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 25. Que número que eu multiplico ele por ele mesmo e dá 25? O 5. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Que número que eu multiplico por ele mesmo e dá 36? Se eu for lá na tabuada, eu vou achar o 6. 6 vezes 6, 36. Então, eu achei aqui um número, né? Uma fração, aonde eu tinha dentro da raiz, uma fração dentro da raiz, separei e achei. Ah, eu posso fazer direto, sem precisar separar? Posso. Posso fazer direto aqui, ó. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 36, 6. E se eu tiver a raiz quadrada de um número decimal. Então, vamos ver o que vai acontecer se eu tiver a raiz quadrada de um número decimal. Eu vou ter que usar aquele mesmo processo que a gente já falou no outro vídeo. Então, eu tenho, por exemplo, lá, 0,49, por exemplo, tá? 0,49. Eu quero achar a raiz quadrada disso daqui. E isso eu estou falando sem você estar usando a calculadora, né? Claro que se você usar a calculadora, ele vai te dar um valor direto. Mas sem usar a calculadora, entendendo isso daqui. A calculadora a gente pode usar depois que a gente entende os conceitos. Depois, a partir do momento que eu entendo os conceitos, não tem problema nenhum de usar a calculadora, mas agora é importante entender. Então, o que eu faço? Eu escrevo isso daqui numa fração. Como que eu escrevo numa fração mesmo? Primeiro, eu vou escrever o número, sem zero, sem vírgula, sem nada. Vou colocar o traço da fração. Embaixo vai ser uma potência de 10, tá? O que é potência de 10? Eu posso escrever, quando eu falo em potência de 10, eu posso escrever o 10, eu posso escrever o 100, o 1000, 10.000. O que vai depender? Vai depender da quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula para cada situação. Nessa situação, eu tenho duas casinhas, então eu vou ter 2 zeros. 2 zeros, então eu posso dizer que eu tenho o 100, tá? Então, agora, eu não tenho mais raiz quadrada de 0,49 ou 49 centésimos. Eu tenho a raiz quadrada de 49 centésimos, só que escrito na forma de fração. Agora, a gente volta lá na anterior, né? Raiz quadrada de 49, que número que eu multiplico ele por ele mesmo e dá 49? É o 7. 7 vezes 7, 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. E a raiz quadrada de 100? Que número que eu multiplico por ele mesmo e dá 100? É o 10. 10 vezes 10, 100. Então, eu vou ter 7 décimos. Ah, mas o meu exercício pediu para fazer isso daqui e depois da resposta em decimal. Se eu tenho 7 décimos, é só dividir 7 por 10 e eu vou ter 0,7. Então, a raiz quadrada de 0,49 é igual a 0,7. Ah, mas eu posso achar essa raiz aí direto? Pode. Mas se eu tenho dúvida, eu posso colocar na fração e encontrar a raiz dessa forma. Tá bom? Bom, aproveitando também, falando sobre raiz da raiz, pode acontecer? Pode. Eu posso ter uma raiz da raiz. Então, eu vou ter, por exemplo, raiz quadrada da raiz quadrada de 16, por exemplo, tá? Eu tenho duas maneiras de resolver isso daqui. Primeira maneira que eu tenho para resolver, eu posso achar as raízes separadamente, tá? Então, eu posso ter raiz quadrada de 16, eu vou achar primeiro. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2, tá? Bom, qual a outra maneira que eu tenho para achar a raiz quadrada da raiz quadrada
de 16. Se não tem nada aqui, eu sei que tem 2. Se não tem nada, tem 2 na raiz. Então, eu posso multiplicar esse número por esse número e fazer uma raiz só. 2 vezes 2, 4, tá? E eu vou colocar o 16 aqui, que é a minha base. Bom, daí o que eu tenho então? Raiz quarta de 16. Que número que eu multiplico por ele mesmo 4 vezes e dá 16? É o 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, eu cheguei na resposta 2. Então, quando eu tenho uma raiz, eu posso resolver isso daqui dessa forma. Vamos supor que eu tenha, a gente chama isso daí de raiz da raiz, tá? Vamos supor que eu tenha uma raiz, vamos pensar aqui, uma raiz de... Vamos pensar numa raiz fácil aqui, só pra gente pensar. Ó, uma raiz de 1,5 por uma raiz quadrada de 27. Aqui eu não tenho nada, então eu tenho 2. Então, eu vou multiplicar esse por esse daqui. 1,5 por 2 é 3. Então, eu tenho a raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27, eu sei que eu tenho 3. Que número que eu multiplico ele por ele mesmo, 3 vezes, e vai dar 27. É o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, nesse caso aqui, fica mais difícil achar a raiz de 27, porque não tem valor exato. Então, eu posso aplicar direto a multiplicação, tá? Bom, uma outra coisa também, terminando só para a gente terminar o assunto de radiciação, que é importante a gente falar, é quando eu tenho um determinado valor, né, uma potência, para ser calculada uma potência, mas eu quero, essa potência, ela está numa forma de fração. Então, eu tenho, por exemplo, 3 elevado a 1/2, tá? 3 elevado a 1/2. Como que eu vou resolver 3 elevado a 1/2? Fica meio difícil. Se eu não tiver uma calculadora na mão, fica difícil. Então, como que eu faço? Eu uso a estratégia da raiz quadrada. Eu escrevo o símbolo aqui, esse Vzinho, né? Esse símbolo da raiz. O denominador, ele vai vir aqui. Eu coloco 2, eu nem preciso pôr o 2. Por quê? Porque se ele não tem nada, significa que já é uma raiz quadrada. A base vai aqui dentro, tá? A base vai aqui dentro. E o numerador vai como expoente. Então, eu passo a ter uma raiz quadrada de 3. Tem um valor exato? Não, é um número irracional, mas não tem problema, é só um exemplo, tá? Então, qualquer número que eu tenha, aonde o expoente é uma fração, eu posso usar essa estratégia da raiz quadrada. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu tenho aqui 4 elevado a 5/6, por exemplo. Então, como que eu vou escrever isso daqui? Eu vou colocar o símbolo da raiz, né? A gente chama isso daqui de radical, esse V é chamado de radical. O 6, ele vai aqui, que é o meu denominador. E o 5, o 5, já passa a ser o meu expoente, ó. 4 elevado à 5ª potência, tá? Ah, preciso resolver isso aqui? Não há necessidade. Só que só para a gente poder entender isso daqui, tá bom?